Fala, torcedor. Aqui é o 12º jogador. Nesse vídeo, iremos falar de playoffs da Conmebol Sul-Americana. Bahia e Vasco dão adeus à competição. Torcedor. Eu havia dito, o resultado em Salvador não teria sido o suficiente. O 0-0 foi um resultado ruim e isso foi comprovado com a eliminação do Bahia hoje lá na Colômbia, perdendo por 2-0 para o América de Cali. Num jogo onde o Bahia teve mais uma vez a posse de bola à sua disposição e em mais um momento, em mais um jogo seguido contra os colombianos, acabou pecando no momento da finalização. O Bahia sai da Colômbia sem sequer dar uma finalização na direção do alvo. E na defesa, dois erros grotescos que tiram o Esquadrão de Aço de mais uma competição da Conmebol nesta temporada. O Bahia, que já havia sido eliminado da Libertadores, ficando em terceiro no grupo da morte, o Atlético Nacional, Internacional e Nacional do Uruguai. Para falar mais do jogo de ontem, como eu disse, o Bahia teve a posse de bola, até chegou a criar chances, porém esbarrou numa noite assim trágica dos seus atacantes. E do lado defensivo, uma partida tenebrosa de Ramos Mingo, que não só falhou no primeiro gol, ainda deu uma outra oportunidade para o América de Cali. E no último gol, se não me engano, no gol no finalzinho, que classificou de vez o América de Cali, quem falha é mais uma vez o Ramos Mingo. Uma partida trágica do zagueiro do Bahia. O primeiro gol é bizarro, Tem uma dividida no meio de campo que o jogador do América de Cali ganha, E daí ele dá um passe horroroso, a zaga do Bahia se complica toda, o Marcos Felipe sai adiantado do gol, o Ramos Mingo não percebe que o Marcos Felipe está saindo do gol, tenta fazer um recuo, o Marcos Felipe tem que fazer um milagre, porque senão seria gol contra do Ramos Mingo, e na sobra o jogador do América de Cali lá de longe chuta e sem goleiro, faz o primeiro gol. E o segundo gol é ainda mais inacreditável. Simplesmente o jogador do América de Cali cruza, eu acho que é uma falta, algo desse tipo do lado esquerdo, vem um levantamento para a área, a zaga do Bahia está inteira olhando, assim, moscando, e o centroavante do América de Cali simplesmente só desloca de cabeça e mata o Marcos Felipe, sendo uma jogada indefensável. Assim, esse segundo gol, ele é patético, ele é inacreditável. Se você imaginar que o Bahia, hoje, um time de G6 do Campeonato Brasileiro, tomar um gol desse é algo inacreditável. E o torcedor do Bahia tem que estar completamente louco com os gols que sofreu ontem. O América de Cali jogou mais uma vez defesa e contra-ataque. Obviamente que jogando em casa, os contra-ataques seriam mais soltos, seriam mais leves, Mas, sim, o Bahia teve o controle da posse de bola, teve o controle de jogo de certa forma, mas mais uma vez, uma noite ruim de seus atacantes que não conseguiram furar o bloqueio colombiano. E aí nas descidas, a zaga do Bahia, que de certa forma tinha sido consistente em Salvador, simplesmente errou tudo e acabou causando a eliminação. É simples, é uma análise muito simples. Se a gente pegar aqui as estatísticas do jogo, a gente vai ver que tudo que eu estou dizendo aqui se reflete nas estatísticas. A gente vai pegar aqui, 38% de posse de bola para o América de Cali contra 62% para o Bahia. 10 finalizações do América de Cali contra 8 do Esquadrão de Aço. 4 dos colombianos no alvo, nenhuma da equipe do Bahia. Chances claras, 3 do América de Cali, uma chance clara para o Esquadrão de Aço. Defesas dos goleiros, 2 do Marcos Felipe, nenhuma do goleiro do América de Cali. O Bahia não conseguiu chutar no alvo, mesmo tendo mais a posse de bola, mesmo tendo dominado o jogo, de certa forma, não conseguiu furar o bloqueio dos colombianos. E aí vem aquele ponto, O time ser poupado no jogo da ida, o placar não ter sido conquistado, eu havia dito, o 0-0 era um placar ruim, não era impossível de se classificar. Não, o América de Cali se mostrou, é um time com problemas, é um time com deficiências, porém não era um resultado bom devido às condições que o América de Cali apresenta para você jogar na Colômbia, É uma torcida que faz uma maluquice nas arquibancadas. Já tinha sido visto isso contra o Corinthians e ontem foi igual.
estádio abarrotado de gente, cantam os 90 minutos, então se cria um clima. E o Bahia, infelizmente, teve a chance de fazer o mesmo aqui em Salvador e não conseguiu. Muito por conta das escolhas do Rogério Ceni de basicamente começar com o time reserva e o primeiro tempo do Bahia ter sido horroroso, né? Mas também, mesmo com os titulares no segundo tempo, não conseguiram furar o bloqueio do América de Cali. E basicamente aconteceu a mesma coisa lá na Colômbia, só que dessa vez o time titular jogou os 90 minutos. E nada adiantou e o Bahia foi eliminado da Conmebol Sul-Americana. Nos playoffs, o América de Cali avança e vai enfrentar o Fluminense, né? O América de Cali que já tirou o Corinthians, já tirou também agora o Bahia e terá outro brasileiro, né, para enfrentar na próxima fase, né? Um brasileiro que, querendo ou não, fez uma Copa do Mundo absurda e para mim é o principal favorito, né, a estar na próxima fase da competição. Não imagino que esse América de Cali vai fazer mais uma vítima do Campeonato Brasileiro. Não é possível que o Fluminense, né, um dos melhores times aí, que jogou muito contra os europeus, vá, né, ser eliminado para esse América de Cali, que eu falei aqui, já falava na época dos jogos do Corinthians. É um América de Cali muito, mas muito fraquinho. Tá? Bem fraquinho. Já no outro jogo, o Vasco da Gama precisava de um milagre em São Januário para conseguir se classificar. Havia perdido de 4-0, podia ter sido até mais, inclusive, lá no Equador para o Independente Del Valle, e ontem, basicamente, que repetiu o jogo do final de semana contra o Grêmio. Empilhou chances, criou oportunidades, teve a posse de bola, foi superior ao adversário e esbarrou numa grande noite do goleiro do Del Valle e na falha de pontaria dos seus atacantes. Apesar do Verratti ter dado basicamente, acho que 4 finalizações no alvo ontem e ter sido parado no goleiro Villar. Tá? Basicamente é o que aconteceu no domingo, né, contra o Grêmio, ou no sábado, né, contra o Grêmio, onde o Vasco é muito superior, tem volume de jogo e acaba esbarrando na falta de bola na rede. Se a gente pegar as estatísticas do jogo, 72% de posse de bola para o Vasco da Gama contra 28 apenas do Independente Del Valle. 17 finalizações do Vasco contra 6 do Del Valle. 5 do Vasco no alvo contra 2 do Del Valle no alvo. 3 chances claras do Vasco, nenhuma do Independente Del Valle. Defesas dos goleiros, 4 defesas do goleiro Villar, uma apenas do Léo Jardim. E aí, meus amigos, cria, empilha oportunidade, o Rayan perdeu o gol cara a cara com o goleiro, na primeira chegada do Del Valle, o Vasco faz uma falta boba aqui no canto esquerdo, tem o levantamento para a área, ninguém marca o centroavante do Del Valle, que desvia todo torto, mas basicamente que encobre o Léo Jardim na segunda trave e faz 1-0. O Del Valle ainda abriu 1-0, mesmo com o Vasco jogando muito melhor e empilhando oportunidades. Né? E basicamente que o Vasco pagou o preço pelo jogo, né? Principalmente pelo segundo tempo, né? Pós expulsão do Piton, vamos dizer assim, e o vexame que fez lá no Equador. Porque ontem em São Januário facilmente poderia ter goleado esse Independente Del Valle. A gente já está acostumado, né? Os times equatorianos costumam jogar muito bem lá, né? Sendo favorecidos, obviamente, pela altitude, e aqui no Brasil fazerem jogos, de certa forma, piores, né, do que fazem lá no Equador. O Del Valle até, eu acho que vai até melhor que a LDU aqui, né? A LDU sofre ainda mais, mas o Del Valle consegue fazer jogos até, de certa forma, competitivos aqui no Brasil. E o Vasco acabou dando adeus à competição de forma trágica, né? Um 5-1 no agregado. E o Del Valle avançou às oitavas de finais para pegar a melhor campanha da competição, que surpreendeu todo mundo, né, na primeira fase, a fase de grupos, que foi o Mushuc Runa. Não me lembro de onde que é o Mushuc Runa. Eu acho que o Mushuc Runa não é do Equador, será que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mushuc Runa, não me lembro, é do Equador, cara. Então o Del Valle vai ter o confronto caseiro
né? Nessa Sul-Americana, o Mushoku Runa que surpreendeu todo mundo na primeira fase, conseguiu a melhor campanha da competição, porém amarga a 15ª colocação do campeonato equatoriano. E o Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. Então o Del Valle vai pegar a melhor campanha e mesmo assim vai ser um favoritaço a avançar, inclusive, né? Com o Del Valle avançando, o Del Valle se torna, obviamente, um confronto muito difícil, né, para os brasileiros dentro da competição. Né? O Fluminense está para o outro lado do chaveamento, do lado do Del Valle aqui, apenas o Galo está nesse lado do chaveamento e pode enfrentar o Del Valle numa possível semifinal. Tá? Os outros brasileiros estavam no outro lado da chave. Se o Vasco tivesse avançado, teremos 2 brasileiros em cada lado do chaveamento, mas como o Vasco não avançou, não teremos a possibilidade de brasileiro fazendo final, apenas o Galo tem essa possibilidade, né? Já estava até falando besteira aqui, mas o Galo tem sim a possibilidade. Galo que joga, não sei se amanhã, né? Não sei se amanhã ou hoje, vou confirmar aqui para os senhores. Eu claramente vou voltar aqui para fazer vídeo sobre, né, tanto o jogo do Galo, tanto o jogo do Grêmio. Ambos aí pela Sul-Americana. Vamos dar uma olhada aqui. O Grêmio joga hoje, 9h30, e o Galo joga na quinta-feira, tá? Também às 9h30. Os dois têm confronto em casa. O Galo venceu fora de casa por 1-0 e o Grêmio perdeu para o Allianz Lima, vai para o Peru por 2. Mas é isso, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para fortalecer demais o meu trabalho. Não se esqueça de ativar as notificações para que você possa sempre recebê-las quando eu estiver em live, quando eu postar vídeos novos. E, obviamente, não se esqueça de seguir o 12º jogador em todas as nossas redes sociais que estarão aparecendo aqui embaixo. Até a próxima, valeu, fui e tchau!